Oi gente, tudo bem? Então, esse videozinho é só pra gente dar uma recordada e também preparar vocês para a continuação dessa matéria que é sobre a Revolução Francesa. Então, só para recordar, o que foi a Revolução Francesa? Foi um conjunto de eventos que vão acontecer entre os anos de 1789 e 1799 que vão alterar totalmente os panoramas político, econômico e social da França. Então são 10 anos de revolução que alteram totalmente esses aspectos na França e é o nosso grande marco da nova idade, que é a idade contemporânea, ou seja, a idade que nós estamos até hoje, se iniciou em 1789 com a queda da Bastilha. Embora ela seja uma revolução de caráter burguês, a burguesia toma a frente, é importante a gente recordar também que há uma fortíssima participação popular com os operários, com o pessoal do campo. Lembra que a gente falou já também, inclusive, daquela época do terror, né? Que mais? Tem o pessoal sans-culotte, então tudo isso, lembrem-se, é uma revolução burguesa, porém ela tem essa participação popular enorme. É importante a gente lembrar que a revolução acontece para derrubar o rei Luís XVI, que era um rei absolutista, e ele ostentava muito. A gente falou do Palácio de Versalhes, inclusive eu mostrei as fotos para vocês, né? Vocês viram que era um palácio todo cheio de ouro, né? Então essa é uma razão. Outra razão são as ideias iluministas que elas vão pregar liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. E também do envolvimento, da França, né, da monarquia francesa, do rei Luís XVI, por exemplo, com a guerra de independência dos Estados Unidos e com a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra. Os gastos com as guerras foram fundamentais também para que a população se revoltasse. A população passava fome, e nós vamos falar disso já, que a gente já falou, na verdade, né? Bom, então, por causa disso, havia um quadro econômico, além disso, né, já havia um quadro econômico ruim e a monarquia gastando dinheiro com guerras. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, ali 1788, 1789, tem problemas com colheita de grãos, a agricultura ela se prejudica e os mais pobres acabam pagando mais ainda impostos por causa disso para manter a família real com os privilégios que ela tinha, a gente já viu, no Palácio de Versalhes. Então quem acaba pagando essa conta da crise econômica vai ser, como quase sempre, os mais pobres, para poder sustentar os privilégios da monarquia francesa, né? Então produtos básicos, por exemplo, como o pão, acaba ficando muito caro e isso vai fazer com que a população se revolte, né? E aí, por causa do aumento do valor do trigo, principalmente, e da escassez desse produto, né? Bom, é importante lembrar também que a burguesia estava meio já por aqui com a intervenção do Estado na economia. Lembrem-se do que a gente falou dos ideais iluministas, sobretudo do Adam Smith, né? Que ele vai pensar nesse liberalismo, é justamente um pensamento burguês. Então a burguesia queria comercializar, ganhar dinheiro sem ter a interferência do Estado na sua vida econômica, né? Bom, e como eu falei para vocês, o rei era um rei absolutista, então mandava em tudo, né? Inclusive na economia, obviamente. Bom, a sociedade francesa nessa época ela é dividida em 3 estados, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro estados, onde o primeiro estado é o clero, o alto clero, que são os bispos, abades, etc., e o baixo clero, que são os padres das paróquias que ficavam espalhadas, né? Isso é a divisão quase clássica do feudalismo. Então, primeiro, segundo, terceiro estado é o clero, é a nobreza no meio e o povo por fim. A nobreza tinha duas características. A nobreza de sangue, que é aquela nobreza que vem lá de uma era medieval, são os herdeiros dessa nobreza feudal. E tem a nobreza de toga também chamada, que é aquela burguesia que acaba comprando o título. Então a pessoa tem dinheiro, vai lá e compra título, por exemplo, título de conde, né, de marquês, e ela compra.
simplesmente, para ganhar um símbolo lá de nobre. E tem o terceiro estado, que é o povo. O povo é a burguesia alta, média e pequena, né? Não é essa burguesia de toga, a burguesia mais que tem mais grana, é uma burguesia mais para baixo, e os pobres, né, que a gente falou, camponês, trabalhador urbano, desempregados. Esses três, como eu vou falar para vocês, o que é importante te lembrar é que o primeiro e o segundo estado, eles não vão pagar imposto. E, obviamente, como a gente falou, o terceiro estado, que é a burguesia e os pobres, eles vão sustentar todo esse privilégio. Bom, dentro das guerras, então eu já falei da Guerra de 7 anos, que a França faz, dos 7 anos que a França faz contra a Inglaterra. Ela vai durar entre 1756 e 1763. Isso vai gerar muitos custos para o Estado francês. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França vai ficar ao lado dos Estados Unidos contra a Inglaterra, vai gastar dinheiro com isso também. E também tinha o Tratado Comercial de Pães e Vinhos, aliás, de Tecidos e Vinhos, Pães e Vinhos, tô doido. O Tratado Comercial de 1786, de Tecidos e Vinhos, onde os vinhos franceses eram trocados com tecidos ingleses. E aí a indústria francesa vai acabar, muitas, né, indústrias francesas de tecidos vão acabar perdendo dinheiro, e os burgueses vão ficar bem bravos e vai ficar mais descontente ainda. Bom, já falamos sobre a questão da burguesia. O que mais que falta? As etapas da Revolução agora. Então, primeira etapa é justamente a partir de 1789, que é a queda da Bastilha, né? A partir da queda da Bastilha, você tem, por exemplo, a questão, você tem que resolver a questão dos impostos. Então você cria uma Assembleia Constituinte com os 3 estados. Cada estado vai ter um direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por cabeça, por indivíduo, porque ela sabia que ia perder. O clero e a nobreza ia estar junto, então ia ser 2 votos contra 1. Sendo que a população francesa, a maior parte dela, de 96% a 97% mais ou menos, ela é ou burguês ou pobre. Ou seja, o clero, o primeiro estado e o segundo estado, são apenas 3, 4% do total de franceses. Beleza? Então, nesse sentido, eles viu que a burguesia e os trabalhadores viram que isso não ia ocorrer, essa votação por cabeça, viu que não ia dar certo, e acaba criando então a Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase da Revolução. Tá? Então ela vai representar, primeiro, o fim da monarquia, a queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? A Bastilha é uma prisão que ela era utilizada pelo antigo regime, pelo rei absoluto, para prender muitos das pessoas que iam contra as ideias monárquicas, contra as ideias absolutistas. Então havia, por exemplo, muita gente muito escritor, por exemplo, ia preso, pessoas que escreviam contra a monarquia. E ela era um lugar simbólico. Por quê? Justamente porque era essa cadeia onde o rei acabava colocando todo mundo que era contra ele. Então ela era simbólica. Então, por causa disso, a queda dela vai marcar o fim do absolutismo francês e o começo da Revolução. É importante a gente lembrar também que nessa cadeia, na Bastilha, havia muitas armas. Então, além de invadir a Bastilha, você liberta os presos e ainda tem acesso às armas. Tá? Na zona rural, no campo francês, os camponeses vão fazer o grande terror, o grande medo, né? A era do grande medo, que vão simplesmente começar a tomar os castelos medievais, né? Vão botar fogo em tudo, tanto na plantação quanto nos próprios castelos. Tá? Então vai ser considerada já aí, a partir entre 1789 e 1791, vai acontecer tudo isso que a gente falou, que vai ser considerada a Assembleia Nacional Constituinte. A partir, então, aliás, na Assembleia Nacional Constituinte se declaram os direitos do homem e do cidadão, a extinção dos privilégios, a constituição do clero, onde o clero vai ser obrigado a obedecer
a Constituição Civil, né? Não é mais ele que manda, e a Constituição de 1791 vai estabelecer o voto censitário e a tripartição dos poderes, ou seja, o poder tripartite: legislativo, judiciário e executivo, os três poderes que até hoje grande parte das nações praticam. Tá? Bom, depois disso, então essa é a Assembleia Nacional Constituinte entre 1789 e 1791. Depois disso tem a outra fase, que é a fase da monarquia constitucional, onde eles aceitam o rei, só que o rei é obrigado a obedecer à Constituição que eles criaram. Isso vai se dar entre 1791 e 92. Ele aceita a Constituição, mas ele tenta fugir para a Áustria, para pegar apoio, na verdade, de outros países que eram absolutistas, como Áustria e Prússia. Então ele tenta fugir e ele é preso no Palácio das Tulherias. E aí, ao mesmo tempo, essas monarquias absolutistas, como Prússia e Áustria, começam a tentar invadir a França. Mas aí os cidadãos vão ser convocados pela Assembleia, eles ganham das duas nações essa batalha. A multidão, enfurecida, louca, vai invadir o palácio onde o rei está preso, o rei Luís XVI, e aí vão considerar ele um traidor. E aí começa a segunda fase em 1792. 1792 a 1793 é a fase da Convenção. E aí vai ter lá os membros escolhidos para o sufrágio universal masculino. E aí terão dois partidos, aliás, dois não, terão três partidos, que vai ser o girondino representando a alta burguesia francesa, se sentará à direita da Assembleia Constituinte. Os jacobinos, que vão representar a pequena burguesia, os trabalhadores, os sans-culottes, vão se sentar ao lado esquerdo da Assembleia. Daí vem a ideia de política de esquerda e política de direita, onde a política de esquerda está identificada com os mais pobres, com a defesa dos direitos dos trabalhadores, dos camponeses, por exemplo, ou dos trabalhadores rurais, e a ideia da política de direita, que ela está mais relacionada a essa alta burguesia econômica e liberal, que nesse caso serão os girondinos, e os da esquerda, os jacobinos. Jacobinos junto com as pequenas burguesias e com os pobres e os trabalhadores, e os girondinos ao lado da alta burguesia francesa. Ao mesmo tempo haverá o pessoal do pântano, ou planície, que se sentava ao centro politicamente dentro da Assembleia Constituinte. E aí, na verdade, eles iam de acordo com o sabor da tempestade. Bom, nós falamos aí da fase da Convenção. Continuando. Na Convenção, por votação, se decidiu então mandar o rei para a guilhotina. É isso. Tá? O rei morre com a cabeça cortada. Bom, então, a partir daí, todas as nações absolutistas, Prússia, Áustria, os Países Baixos, a Espanha, vão fazer uma coligação contra a França, tá? Justamente porque eles começam a ter medo que esses ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade se espalhem para o resto da Europa, né? O medo justificável, muito, muito bem justificado, né? Bom, vai ter dentro da França haverá alguns levantes antirrevolucionários, vai ter gente que não quer a revolução, que prefere ficar lá. Normalmente, quem vai provocar isso são alguns padres e uma pequena nobreza, chamada de Vendéia. Tá? Em 1793, em junho mais especificamente falando, vai se dar início à fase jacobina, né, que é a República Jacobina, que é a fase do terror, quando os sans-culottes e os jacobinos vão invadir a convenção e prender os girondinos. Tá? Por isso que é a frase do grande terror, e vai ser guilhotinado um monte de gente.
Então aí vai criar-se o Tribunal Revolucionário, esse tribunal julga quem é contra a revolução e vai mandar para a guilhotina, como eu falei para vocês. Vai também, nessa fase, se criar o ensino público grátis, a abolição da escravidão nas colônias, se tabelarão os preços dos alimentos e o sufrágio universal masculino. Para quem não lembra, sufrágio é a votação, é simplesmente isso. Sufrágio significa votação. Apesar disso, aliás, por causa disso, os jacobinos acabam perdendo popularidade por causa das carnificinas, das execuções, da guilhotina. Todo mundo que era... Muitos girondinos, na verdade, vão ser guilhotinados. E aí vai acontecer, em julho de 1794, o fim dessa fase jacobina, de 1793 até 1794. E aí vai ter o golpe do nono termidor, que é justamente o golpe que os girondinos vão dar em cima dos jacobinos. A também chamada Reação Termidoriana, entre 1794 e 1795, onde eles vão executar o líder dos jacobinos, chamado Robespierre. Então, ele vai ser levado à guilhotina e todas as medidas populares que os jacobinos fizeram, que a gente acabou de falar, vão ser canceladas. Tá? Por enquanto é isso, gente. Depois eu faço outro vídeo para vocês. Um beijo, até!